Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar início, né? Ontem nós demos início e hoje nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Salmos. Vamos falar um pouco sobre nosso relacionamento com Deus, e o Salmo é o melhor livro para isso, pois, como eu disse ontem, no livro de Salmos, nós vamos ver, na maioria deles, o salmista falando com Deus, abrindo o seu coração. E no salmo que nós vamos estudar hoje, isso não seria diferente. É um salmo bastante conhecido, salmo de número 127. O título da nossa mensagem de hoje é Uma Vida Nova para uma Pessoa Nova. Quando nós olhamos para esse salmo, ele tem toda uma história por trás. Você vai ver o subtítulo do salmo, Cântico de Romagem de Salomão. Essa palavra romagem significava que essas pessoas cantavam enquanto caminhavam. Era um canto de peregrinação. Todos vocês sabem que haviam festividades oficiais no templo todos os anos. 3 delas eram extremamente importantes e todo judeu precisava comparecer a pelo menos uma delas uma vez por ano, e se morasse próximo, até 30 quilômetros de Jerusalém, ele deveria comparecer às 3. Nós conhecemos essas festividades como a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, e também temos a festa de Pentecostes. E essas festividades elas eram celebradas anualmente e havia toda um ritual por trás. Elas normalmente demoravam cerca de uma semana, até mais, a celebração dessas festividades. Então, enquanto essas pessoas saíam dos seus lares, das suas casas, elas se dirigiam até Jerusalém. Todos vocês sabem que Jerusalém fica no monte. Então elas iam e perto de Jerusalém começavam a subir, e era justamente nesse momento que eles começavam a subir, que eles começavam a cantar esses salmos que estão aqui, do Salmo 120 até o 134, eles são conhecidos como Salmo de Romagem, o Salmo de Peregrinação. Eles eram cantados enquanto os peregrinos que iam em direção a Jerusalém para essa festividade, eles cantavam louvando a Deus em alegria, nessa confissão de fé acerca do Deus que eles estavam indo adorar em Jerusalém. De maneira especial, esse Salmo de número 127, ele foi escrito pelo rei Salomão. E muitos dizem que o rei Salomão teria escrito esse Salmo um pouco antes de construir o templo e também um palácio para si. E durante todos os preparativos e a execução da obra, o rei Salomão teria escrito esse salmo justamente dizendo que se o Senhor não edificasse, se o Senhor não estivesse naquela obra, em vão ela estaria sendo feita. Mas esse salmo também tem uma história. Esse salmo foi um salmo extremamente importante e muito cantado quando o povo voltou do exílio babilônico. O exílio babilônico, que nós conversamos bastante nos últimos dias, porque estudamos o livro do profeta Malaquias, estudamos o livro de Neemias. Então, aquele povo que estava voltando do cativeiro babilônico para a reconstrução da cidade de Jerusalém, eles tiveram que reconstruir o templo na época do profeta Ageu, aquele templo pequeno, e mais uma vez eles se lembravam que em vão eles iriam colocar cada tijolo daquele lugar se o Senhor não estivesse naquela obra. Esse salmo também é relembrado quando Neemias volta de lá da Babilônia e começa a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, e mais uma vez o povo se lembra: se o Senhor não estiver conosco nessa obra, nada vai para frente. Vocês se lembram como foi a reconstrução na época de Neemias? Os inimigos que estavam ao derredor, Tobias, Sambalate e tantos outros, que haviam declarado a sua oposição àquela reconstrução, e enquanto eles construíam aquele muro com uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra, eles louvavam: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guarda a cidade.
Perceba como isso é tão útil para orou, né? E o Espírito Santo, falando por meio do irmão José, nos mostrou como realmente nós temos vivido, não somente no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, mas no mundo inteiro, um tempo único. Eu creio que na história da humanidade, nós nunca passamos por um período desse. Pandemia, uma epidemia, um vírus que atingiu o mundo inteiro, que matou centenas de milhares de pessoas e que trouxe um prejuízo ainda incontável, porque os prejuízos ainda estão acontecendo. Então não tem ainda como você contabilizar isso. As mortes ainda estão acontecendo. Todos os dias. Ontem, se eu não me engano, morreram 1.300 pessoas. Imagine, num dia de um único motivo, o coronavírus. Né? Então, nós precisamos cada vez mais entender quem nos guarda. Nós vimos isso ontem, quando estudamos no Salmo de número 91. E vamos ver hoje que o cristão, irmãos, ele tem uma vida nova, porque ele é uma pessoa nova. Sabe? É como se nós, vamos imaginar, irmãos, que nós tivéssemos uma porta aqui, a porta estreita, e a gente passasse por essa porta, e quando a gente atravessasse essa porta, o mundo fizesse assim. Não sei se vocês já viram, tem alguns filmes de ficção científica que trazem cenas assim parecidas com essa, né? Você atravessou a porta, o mundo está de cabeça para baixo. Vamos imaginar que você voltou, não, o mundo está normal. Aí você atravessa a porta, o mundo está de cabeça para baixo. É exatamente isso que Jesus diz tantas vezes. Ele chega a dizer, por meio de uma parábola, que é até destrutivo você colocar um vinho novo em odres velhos. Por que é destrutivo? Você sabe que naquela época do Senhor Jesus, como é que se faziam os vinhos? Você pegava, colhia a uva, depois existia um lugar que se chamava lagar, né? Sem nenhum jogo de palavras, né? Então lá no lagar era uma espécie de grande balde, onde as pessoas pisavam a uva para espremer o sumo, né? O líquido. Depois aquele líquido era tirado, e então quando você queria guardar, você colocava num odre. O odre era uma espécie de sacola costurada de couro, né? E se colocava aquele suco de uva lá, e havia então um processo de fermentação, para fazer com que aquele suco de uva se transformasse numa espécie de vinho, muito mais fraco do vinho que se usa hoje, até porque o processo é outro. E enquanto estava havendo aquele processo de fermentação, o que é que havia? Uma dilatação. E depois ele parava, e ali era o vinho, e se tomava aquele vinho. Mas se você pegasse aquele odre vazio, que já havia sido usado, e colocasse um vinho novo, ia haver um outro processo de dilatação, e esse odre não iria suportar, iria se rachar, e se perderia tanto o odre quanto o vinho. É isso que Jesus vai dizer: eu não posso colocar um vinho novo, eu não posso colocar o Espírito Santo, eu não posso colocar a palavra de Deus de maneira viva e real na vida de uma pessoa que não foi regenerada. Uma pessoa que não foi regenerada, como diz 1 Coríntios capítulo 2, ela vai pensar que o que nós estamos falando aqui é uma grande loucura. Por exemplo, é uma grande loucura nós estarmos aqui nos reunindo. Talvez para muitas pessoas isso seja uma grande loucura. E o mais engraçado é, ir no supermercado comprar comida não é uma grande loucura. O mais engraçado é que muitas vezes correr na orla não é uma grande loucura. Ir na farmácia não é uma grande loucura. Né? Mas buscar alimentar a nossa vida espiritual em um momento tão difícil como a gente está passando, para muitos é uma grande loucura. Será que nós somos loucos? Nós somos loucos? Ou é um mundo que vive debaixo de uma loucura desde que o homem se rebelou contra Deus?
Então, esse salmo, irmãos, é um salmo que nos mostra como nós devemos olhar para a nossa vida uma vez que nós atravessamos a porta e iniciamos a caminhar pelo caminho apertado. Tudo mudou. Pedro, você não vai pescar mais peixe como antes. Zaqueu, você não vai mais coletar imposto como antes. A vida de vocês mudou. Vocês agora são uma nova criatura. Vocês vão fazer as coisas agora de uma forma diferente. Então aqui nós vamos aprender isso. O irmão José falou de Saulo de Tarso na oração dele. Saulo, você não vai mais fazer o que você fazia antes. Você até vai fazer algo parecido, você vai trabalhar para Deus, mas agora vai ser da forma certa. Moisés, você vai até apacentar, mas não vai ser mais as ovelhas de seu sogro. Você vai apacentar o meu povo. Perceba como tudo muda quando há um chamado eficaz na vida de alguém. E esse salmo descreve isso. Uma nova caminhada, uma nova casa, uma nova vida para uma nova pessoa. Você em Cristo Jesus foi feito uma nova pessoa. Você não melhorou a pessoa que você era antes. Não, a pessoa que você era antes foi jogada fora. Você agora é uma nova criatura. O barro que Deus usou foi o mesmo. Tanto que você é a mesma pessoa do ponto de vista externo. Mas internamente, a forma que o oleiro deu a esse barro é outra. Então, aqui no Salmo 127 é isso que nós vamos ver. As expectativas de um cristão são totalmente diferentes das expectativas de um não cristão. Aqui ele inicia o seu salmo falando de algo extremamente elementar na vida de qualquer pessoa. Casa. Mesmo uma pessoa que mora embaixo da ponte. E eu já conheci algumas pessoas assim no CAC, que moravam embaixo de marquises, embaixo de viadutos. Meu irmão, eu conversava com algumas pessoas, meu irmão, onde é que você mora? Pastor, eu moro embaixo do viaduto tal. Eu tenho um barraco lá, muitas vezes as pessoas fazem uma espécie, né, de barraco, de palafita, de madeira. Então até aquela pessoa, a referência de casa para aquela pessoa é o quê? É aquela palafita. Então, casa é uma referência para qualquer um. Todo mundo tem um lugar onde ele vai dormir à noite, onde ele vai descansar. Até os moradores de rua têm algum lugar como referência para eles, onde eles guardam as coisas dele. Então aqui, irmãos, é algo que todo ser humano, do mais rico ao mais pobre, vai ter como referência. A sua casa. Mas olha que coisa, há dois tipos de casa. E sabe quem me disse isso? Não foi o salmista, foi o próprio Jesus. Você pode construir a sua casa sobre a areia, e você pode construir a sua casa sobre a rocha. E as duas casas, do ponto de vista externo, elas podem ser até idênticas. Mesma cor, mesmo material de acabamento, mesma quantidade de física, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha. Do ponto de vista externo, mesmo telhado, tudo igual, mas a fundação é diferente. Talvez a gente passe durante anos e olhe aquela casa e elas pareçam idênticas, até que vai vir uma grande chuva. Até que vão soprar ventos fortíssimos. E você vai perceber que apenas uma delas vai ficar de pé. Uma delas. Soprarão os ventos, aí a chuva, e somente uma dessas casas, a que foi construída sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso que ele diz, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver conosco nesse processo de edificação, nós estamos fazendo um trabalho inútil. Tudo aquilo que é feito fora do propósito santo de Deus é inútil. O Senhor Jesus, ele determina uma maldição para a cidade de Jericó.
e não deveria ser mais edificada, e o pessoal edifica de novo, e o que é que ele faz? Ele destrói de novo. Tantas vezes quanto você construir, ele vai destruir. Quem você acha que é mais forte? O homem ou Deus? Logo, logo, muitos homens saberão. Se o Senhor não edificar a casa, eu quero perguntar a mim e a você, quem está edificando a nossa casa? Quem está edificando a nossa casa, irmãos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha essa palavra em vão significa algo que é feito inutilmente. Por exemplo, se você encontrar uma pessoa cavando um buraco na praia e com um balde na mão, uma pá, e aí você diz: meu filho, o que é que você está aí com esse balde e essa pá na mão? Não, eu já tracei um projeto, fiz todos os cálculos, eu vou tirar toda a água do oceano e vou colocar num buraco. Será que ele vai conseguir fazer isso? Mas ele está lá, ele tem uma pá, ele tem um balde e ele tem muita força de vontade. Será que ele vai conseguir? Não. Por isso, irmãos, às vezes a gente tem que pensar: será que o propósito que eu e você estamos seguindo na nossa vida é o que Deus determinou para ela? Porque se não for, irmãos, não vai adiante. Por isso que às vezes a gente se pergunta, a gente está cada vez mais com a palavra morte nas nossas mentes, né? Nosso dia a dia. Sempre foi presente, né? Mas agora muito mais em meio dessa pandemia. Mas o Senhor Jesus, ele fala de maneira tão clara sobre esse assunto. Ele diz: todo aquele que tentar salvar a sua vida fará isso inutilmente. Sabe? Eu vi uma das vítimas do Covid, foi uma imigrante, né? Ela saiu de lá, da Síria, da guerra. O seu filho tinha vindo antes e conseguiu, eu acho que um emprego aqui, alguma coisa. E aí ele batalhou muito para conseguir trazer a sua mãe. Diz que lá nesse país, a Síria, se não me engano é a Síria, né? Perdoe qualquer engano, mas um desses países que é a guerra civil, e ele lutou muito para trazer a sua mãe de volta. E a sua mãe veio morar com ele, só que quando chegou aqui, ele achou que tinha salvado a vida da mãe. Aí ela pegou o coronavírus e morreu. Ele achou que tinha salvo a vida da mãe. Quando ele pegou a mãe dele no aeroporto, ele disse: eu salvei a vida da minha mãe. É aqui que ela vai estar segura, do meu lado. Eu vou protegê-la aqui. Eu vou guardá-la aqui. Aquele país da gente é muito perigoso, ninguém deve morar naquele lugar que tem bomba, que tem isso, que tem aquilo. Ela vai estar segura aqui no Brasil comigo. Não, segurança é algo que a gente nunca vai ter no mundo. A gente só vai ter em Deus. A gente ouve falar o tempo todo sobre: você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Amém, irmãos, nós temos que ser pessoas, né? Prudentes, mas a gente não pode confundir prudência com desespero e covardia, porque o cristão, ele é prudente debaixo de um direcionamento de Deus. Não é uma prudência mundana, é uma prudência divina. Por exemplo, o Senhor Jesus diz que nós devemos tomar cuidado com quem a gente anda. Não diz isso? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu tenho que ser prudente. Eu tenho que tomar muito cuidado. Quando eu começar a andar com uma pessoa, quando eu vou conhecer alguém, ou até mesmo quando eu já conheço alguém, eu tenho que estar extremamente... eu tenho que ser uma pessoa observadora, porque se aquela pessoa estiver se desviando e eu não notar isso, a probabilidade disso me contaminar é muito grande. Quem disse foi a Bíblia. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, eu sou um homem casado. Eu tenho que tomar cuidado com qualquer mulher estranha.
Estava em casa hoje e minha filha estava lendo o livro de Provérbios. E se eu não me engano, ela estava em Provérbios 5, 6, 7. Cuidado com a mulher estranha. Ela me perguntando: o que é isso, pai? Eu digo: é qualquer pessoa que não seja a esposa. Diz lá tantas coisas a respeito disso em Provérbios. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Por isso que a ideia de prudência, irmãos, não é uma ideia qualquer. Eu tenho que ser prudente como o mundo diz que eu tenho que ser prudente. Eu tenho que ser prudente como Deus diz que eu tenho que ser prudente. Ontem eu estava estudando a vida de um missionário chamado William Carey. Muitas pessoas dizem que ele mudou, né? Junto com Hudson Taylor, ele mudou o significado de missões. Ele evangelizou na Índia, numa época em que era proibido fazer isso. Era proibido fazer isso. Mas ele foi. Muitas pessoas disseram para ele não ir. Foram inúmeras pessoas, inclusive os líderes da sua igreja. Não, vou fazer lá o quê? Se Deus quiser salvar os pagãos lá da Índia, Ele vai salvar sem a nossa ajuda. Mas aquele homem sentia o fogo do Espírito Santo chamando ele àquele lugar. E ele encontrou outras pessoas que acreditavam nele. Se não me engano, 12 pastores fundaram juntamente com ele a Sociedade Missionária Britânica. Uma instituição missionária muito famosa hoje em dia, mas que quando surgiu de maneira tão pequena. Na primeira vez que ele foi, primeiro navio que ele foi, quando ele chegou em determinado lugar, que o pessoal viu que ele não tinha os documentos necessários para entrar na Índia, deportaram ele de volta. E ele ficou muito triste, mas ele não desistiu. A segunda vez ele conseguiu entrar. Ele ficou quase 10 anos naquele país sem nenhuma conversão. Nenhuma. Zero. Sabe o que é? Você pregar durante 10 anos e ninguém se converteu. A gente está aqui no Alto das Pompas, Cosme de Farias. A gente está aqui no Cosme de Farias ontem, a gente estava no Alto das Pompas. E a gente já conseguiu, em alguns anos, batizar algumas pessoas. Mas imagine, irmãos, zero conversão em 10 anos. Mas ele não desistiu. Então a gente precisa repensar, irmãos, será que de fato é o Senhor que está conosco na edificação dessa casa? E agora aplicando isso no contexto da igreja, que é a casa de Deus. Ou será que nós estamos construindo a igreja segundo os nossos próprios propósitos, os nossos próprios princípios? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque nós não devemos seguir conselhos humanos. Nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar tudo o que precisamos para fazer a obra de Deus. De maneira que eu e você não precisamos de nenhum outro livro que não seja a Bíblia para fazer a obra de Deus. Nós podemos até obter conhecimentos teológicos em outros livros, desde que a Bíblia seja o fundamento disso. Qualquer livro teológico que escreva qualquer coisa que não tem princípios bíblicos deve ser refutado por nós. Por mais aparentemente boa que seja a ideia. Eu tenho uma ótima ideia para evangelizar. É bíblica? Não, não é bíblica, então a gente rejeita. Eu tenho uma ótima ideia para a gente fazer aqui na igreja. É bíblica? Então a gente rejeita. É assim que nós devemos proceder. É o Senhor que edifica a sua casa. Porque senão, o nosso trabalho aqui essa noite é em vão. Nosso trabalho é em vão. Isso vale para a sua casa física também. Todo o esforço que muitas vezes a gente tem. Eu quero perguntar para você que tem filhos, como você está criando seus filhos? É o Senhor que está no centro do seu lar? O que você deseja para os seus filhos? Eu desejo para os meus 3 filhos que eles sejam homem e 2 mulheres de Deus. Um homem de Deus e 2 mulheres de Deus. Pastor, e qual a faculdade você gostaria que eles fizessem? Não tenho nenhuma. Eu quero que eles sejam um homem e 2 mulheres de Deus.
Pelo menos até agora só são 3 filhos que eu tenho. Se Deus quiser me dar mais, né? Ele vai ter que conversar com minha esposa antes. Então ele diz aqui, se o Senhor não guardar a cidade, e aí ó, a cidade. Você já percebeu que nós temos aqui um prefeito, tem feito até, né, do ponto de vista de muitas pessoas, tem feito um trabalho muito bem feito em toda essa pandemia, né, ele tem sido elogiado da postura que ele tem tido. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, irmãos. As cidades antigamente, elas tinham uma espécie de torre, chamada torre de vigia, onde ficava o sentinela, e a obrigação daquele sentinela era ver ao longe, para qualquer atividade hostil, qualquer coisa que ele visse que parecesse como algo inimigo, ele deveria avisar rapidamente a cidade, para que a cidade se preparasse para o confronto. Mas ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O sentinela vai dar o aviso, mas a cidade não conseguirá se proteger, porque o Senhor não vai estar lá. Foi exatamente assim que Jerusalém foi destruída. 2 vezes. Jerusalém foi destruída na época do cativeiro babilônico, quando o Império Babilônico invadiu e destruiu completamente o templo e a cidade de Jerusalém. Depois ela vai ser reconstruída na época de Esdras, Zorobabel e Neemias. E depois que Jerusalém, já na época de Jesus, já depois de Jesus ter ressuscitado, já na época apostólica, no ano 70 depois de Cristo, há uma espécie de rebelião dos judeus contra Roma, e o imperador romano envia um general, eu esqueci o nome desse general. Esse general ele chega lá furioso e dá a ordem de destruir completamente Jerusalém, a ponto de só sobrar uma parede, e recebeu o nome de Muro das Lamentações. Tito, o nome do general. Tito, exatamente, o general Tito. Só ficou essa parte de um templo tão suntuoso que tinha sido demorado 50 anos para construir na época de Herodes. Ficou só uma paredezinha que o povo vai fazer suas orações lá, né, os judeus mais ortodoxos, chamado Muro das Lamentações. Se o Senhor não estiver, irmãos, sabe, em vão, vigia. A gente tem que pensar exatamente nisso. Nós vivemos em um mundo inseguro. Nós vimos isso, por exemplo, em 2001, quando houve aquele acidente das Torres Gêmeas. Vocês se lembram? O país, os Estados Unidos, tinha, se eu não me engano, nessa altura já tinha tido lá a guerra do Iraque, a guerra do Kuwait, né? E os Estados Unidos sempre se achou um país que era extremamente seguro de se morar, né? Todo mundo queria morar nos Estados Unidos. E um dos lugares mais seguros, que era uma referência às Torres Gêmeas, onde as empresas mais ricas do mundo tinham um escritório lá, há um atentado terrorista a ponto das 2 torres caírem no mesmo dia. E aí? Será que faltou segurança naquele país que gasta tanto em segurança? Que tem um sistema, né, chamado de CIA, que é aquele sistema, né, tipo os espiões, né? Eu acho que tem inteligência, né, companhia de inteligência americana, né? Ninguém sabe quem trabalha para a CIA, eles são todos, né, escondidos. Tem um lugar lá famoso, chamado de Pentágono, é o centro, né, de defesa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm bases militares no mundo inteiro. Você sabia disso? No mundo inteiro tem bases militares dos Estados Unidos, a ponto que os Estados Unidos podem atacar qualquer lugar do mundo em poucas horas. Eles têm bases militares no mundo inteiro, mas eles não puderam defender sua própria nação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque só podemos confiar em Deus. O mundo vai tentar produzir para nós cisternas rotas, como está escrito em Jeremias.
Então vamos imaginar, uma pessoa trabalha bastante, ela chega lá e ela diz assim, não, agora eu vou fazer um plano de saúde, porque eu não vou depender mais do SUS. Se eu tiver qualquer doença, eu vou lá para um hospital particular, como recentemente, né, foi até aqui que eu soube, que teve um casamento na Vitória, onde uma das pessoas ricas lá daquele casamento disse, se a gente pegar o coronavírus aqui, a gente vai para um hospital particular e se cura, como se rico não morresse. Morre, meu filho. Você não vai ver nenhum rico com mais de 120 anos. Isso significa que todos os milionários morreram. E eles eram bilionários. Mas morreram. Então a gente tem que tomar cuidado. É no Senhor que a gente tem que guardar a nossa esperança, a nossa segurança. Por isso ele diz aqui, se o Senhor não guardar, duas vezes, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar. Porque primeiro a gente constrói e depois a gente protege. Você não vai proteger um nada, protege? Você vai proteger um lugar que não tem nada? Vamos imaginar alguém protegendo um lixão, você já viu isso? Não, você protege quando você tem uma casa, quando você tem alguma coisa de valor ali. Deixa eu lhe dizer uma coisa, independentemente da fortuna que você consiga ter, amém? Alguns de vocês podem se tornar uma pessoa milionária, né? Sei lá. Mas, independentemente da fortuna que você tem, nada na vida de um ser humano é mais valioso do que a sua alma. Amém. Por isso que Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vai adiantar o quê? E o grande exemplo é aquele rico, que vivia todos os dias regaladamente. Imagine, cada dia para aquele homem era melhor do que o outro. Cada dia era melhor. Então aquele homem viveu em 2010 de um jeito, 2011 foi melhor do que 2010, 2012 foi melhor do que 2011 e assim sucessivamente. Mas chegou uma hora que acabou a vida daquele homem. E aí ele teve que prestar contas. Então aqui ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A destruição, irmãos, é uma questão de tempo para aqueles que estão em oposição a Deus. Então a Bíblia vai dizer para a gente que existe o caminho que se inicia com a porta estreita e é um caminho apertado e leva à salvação. Mas existe um caminho que vem logo depois da porta larga, que é o caminho espaçoso, que é um caminho da destruição. Isso é fato. Inútil, mais uma vez, a palavra em vão e a palavra inútil, elas trazem consigo o mesmo significado. Inútil vos será levantar de madrugada. Quantas pessoas não fazem isso, irmãos, todos os dias? Quantas pessoas têm que pegar um trabalho, às vezes 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e para pegar um trabalho 8 horas da manhã, a pessoa acorda às 5, para preparar o café da manhã, para preparar o almoço do filho, não sei o que, deixar tudo pronto, pegar o transporte público, às vezes 6 da manhã, vai passar 1 hora no engarrafamento, para chegar às 7h30 no trabalho, 7h40, porque 8 horas tem que bater o ponto, porque se atrasar 1 minuto desconta. Essa é a realidade de tantas pessoas. 5 horas da manhã a pessoa acorda. Meu filho, você acordou 5 horas da manhã, você vai pegar um trabalho que horas? 8. E se eu não acordar 5, se eu acordar 5h30, eu chego no meu trabalho atrasado. Eu já ouvi pessoas dizerem isso para mim. Então você está vendo aqui que o que ele está dizendo é algo tão real para nós hoje, quanto era há 2.900 anos atrás, que foi quando Salomão escreveu esse salmo. Salomão viveu por volta do ano 960 a.C. Davi reinou em 1000 a.C. Salomão vai assumir o trono 40 anos depois, porque Davi reina 40 anos. Escreve então esse salmo há 2.900 anos atrás, e ele está dizendo para a gente: inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde. Imagine aquela pessoa, ela chegou no trabalho 8 horas da manhã, aí ela bateu o ponto de saída às 6 horas da tarde, ela pegou o transporte público 6h30, 7 horas, e ela vai chegar em casa talvez 8h30, 9 horas da noite.
Imagina. Ela fez isso tudo. E às vezes ela vai ter que preparar a comida do outro dia, fazer determinadas coisas, e ela vai dormir tarde, para no outro dia acordar cedo de novo. Essa é a realidade de quantos brasileiros, irmãos? De quantas pessoas do mundo passam exatamente isso. Eu já conheci pessoas, que trabalhavam em 2 empregos e que às vezes saíam de um emprego 7 horas para pegar no outro 8 horas. Quem faz muito isso é o pessoal que trabalha de vigia, que trabalha 12 por 36. Aí ele trabalha 12 horas e aí ele às vezes já sai para pegar o outro trabalho, onde ele trabalha mais 12 para folgar um dia, sabe, é uma loucura. Às vezes a pessoa está fazendo isso por quê? Porque quer um dinheirinho para comprar um carro, quer um dinheirinho para melhorar um pouquinho a casa. E vale a pena, será? Então ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Às vezes a pessoa está tão cansada, irmãos, que não consegue nem comer direito. Não é assim? A pessoa está tão cansada que não consegue fazer uma refeição, come o que tem pela frente. Não sei se você já ouviu essa expressão boia fria. Quem já ouviu essa expressão? Essa expressão boia fria, irmãos, eu já fui um boia fria. Boia fria faz referência principalmente às pessoas que trabalhavam na colheita de cana-de-açúcar. As pessoas que iam trabalhar na colheita. Então, aqueles grandes campos, eles contratavam funcionários somente na época de colheita, porque não precisa contratar ninguém enquanto a cana está crescendo. Mas na época da colheita, que durava apenas alguns meses, se contratava um contingente grande de trabalhadores. Hoje em dia, as máquinas estão substituindo essas pessoas, mas antigamente você contratava um grande número de pessoas e essas pessoas sabiam que só iam ter essa época para trabalhar. Então, o que é que se fazia? Muitas vezes trabalhava por hora ou trabalhava por produção. E o pessoal gostava de cobrar por produção, porque aí a pessoa trabalhava mais. E esse nome boia fria é porque essas pessoas que iam lá para o campo, elas levavam a sua marmita, que estava quente de manhã, mas quando eles iam comer meio-dia, ela já estava fria, e eles estavam no meio do mato, e não tinham onde esquentar, então eles comiam a boia fria. Daí essa expressão, foram boia fria. Eu já fui assim, já trabalhei em colheita lá, de uva e de maçã, lá na Nova Zelândia. Aqueles campos enormes. Aí vem aquela pessoa que é o superintendente da fazenda e deixa você no meio do nada, num carro, e vem buscar você no final da tarde. Então aqui ele está dizendo que adianta você ter todo esse esforço, se você está fora da vontade de Deus. Você está fora da vontade de Deus. Não vai adiantar. A sua vida, olha que coisa, irmãos, é como as pessoas sentiam na época do profeta Ageu. Como é que se inicia o livro do profeta Ageu? Vocês sentem que a vida de vocês é um saco furado. E é exatamente isso que a vida de vocês é. Porque vocês não estão dando prioridade às coisas de Deus. É assim que começa o livro do profeta Ageu. E é justamente nessa época que esse salmo é tão lembrado. Provavelmente quando Ageu está pregando aquelas palavras, o povo também se lembra do Salmo 127, que tinha sido escrito muito tempo antes pelo rei Salomão. É verdade. O rei Salomão já tinha avisado para a gente está fazendo tudo isso, mas o Senhor não está com a gente, porque a gente não está dando prioridade às coisas de Deus. Ele mandou a gente reconstruir o templo e a gente não reconstruiu. A gente está se preocupando com as nossas colheitas, com as nossas casas, mas a gente não está se preocupando com a casa de Deus, e é por isso que a nossa vida não vai para frente. É por isso que a gente não tem prazer no que come, não tem prazer no que bebe. Oh, meu Deus do céu, me ajuda! É o que está escrito lá no livro do profeta Ageu. E essa parte final aqui é maravilhosa se você é cristão. Aos seus amados, o que acontece? Você é um amado de Deus? Você se sente amado por Deus? Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Irmãos, aqui não é nenhuma apologia à preguiça, não é nenhum incentivo
à preguiça, muito pelo contrário. Aqui é um incentivo à confiança. A ideia de dormir aqui não é a ideia de ociosidade, mas é a ideia de confiança. É a mesma ideia que nós estudamos ontem no Salmo 91, aquele que descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Você acordou na hora que você tem que acordar, você vai dormir na hora que você tem que dormir, mas você não vai se preocupar com o resultado, porque quem garante o resultado é Deus. Independentemente, quem garante o resultado é Deus. Aos que Ele ama, Ele dá, enquanto dorme. Enquanto confiam nele, Ele faz com que as coisas aconteçam, muitas vezes contra a esperança. Não é assim? E creu Abraão contra a esperança. Mas Sara não pode ter mais filho. Eu já tenho 100 anos. Como é que vai ser isso? Já nasceu Ismael. Eu não prometi Ismael. Um ano depois nasce quem? Isaac. De uma mulher que, além de estéril, já não tinha mais regras, porque tinha a idade de 90 anos. Você já imaginou uma senhora de 90 anos com seu filho no braço? Vem cá, é seu bisneto, é? Porque naquela época as pessoas tinham um filho jovem. Então com 90 anos era capaz de você já ter bisneto. É seu bisneto, é? Não, é meu filho, Isaac. Mas a senhora tem 90 anos. Mas Deus quis assim, fazer o quê? Imagine Isabel, o João Batista no braço. Isabel era idosa, Zacarias também. Ô gente, quem é esse bichinho aí? Você adotou? Foi? Não, meu filho. Não, meu filho, veio aqui de dentro. Então Deus faz assim, aos seus amados Ele dá, porque confiam nele. Confie nele. Eu nunca vi uma pessoa que confiou em Deus se decepcionar. Se você vê essa pessoa, você me diz. Eu já vi pessoas que confiaram em deuses que criaram na sua própria mente e se decepcionaram. Por exemplo, irmãos, existe um livro muito antigo no cristianismo, né? Antigo que eu falo, deve ter uns 40, 50 anos, escrito por um falso mestre chamado Kenneth Hagin, o pai da teologia da prosperidade moderna. Ele foi o professor desses falsos mestres todos. E ele tem um livro, o mais famoso dos livros deles é A Autoridade do Crente, onde ele diz que o crente tem que determinar a sua vitória, onde ele diz que o crente não tem que ficar doente, onde ele diz que o crente não perde dinheiro, onde o crente não fica para trás, ele só fica para frente, e ele vai dizer coisas semelhantes a essa assim. Mas essa pessoa, Kenneth Hagin, e tantas outras pessoas que professaram essa doutrina, eles morreram de enfermidades. E aí? Você está dizendo que Deus cura, Deus vai fazer, vai acontecer? Morreu uma pessoa, e aí você vai dizer o quê? Tantas pessoas, né? Falando, Deus me deu poder e você não vai ficar doente. A pessoa fica doente e morre. Por que, irmãos? Porque confiou em Deus? Não. Porque confiou no ídolo. E todo ídolo vai te decepcionar. Ainda que esse ídolo receba o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder quando é o Jesus das Escrituras. Quando é um falso Jesus, é apenas mais um ídolo criado pela mente e o coração perverso do ser humano. Então aqui no versículo, eu já quero concluir, irmãos, em virtude do adiantado da hora. Herança do Senhor são os filhos. A gente vive num momento onde que parece que ter filho é quase que crime, né? Você é louco! Você está tendo filho? Você está maluco, rapaz? Mais um! Eu tive 2 filhas em 1 ano. Você é um maluco! Então a ideia de muitas pessoas hoje é que filho é uma coisa ruim. Muitas pessoas fazem até os cálculos.
Ah, não, eu tive um filho só e eu fiz as suas contas e eu gastei quase não sei quantos R$1.000 no meu filho e, rapaz, eu não teria outro filho porque olha o quanto eu teria que gastar. Que coisa assombrosa, né? Quantificar a vida de um ser humano. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Se alguém perguntasse quanto é que vale a sua filha, nenhum dinheiro do mundo. Mas muitas pessoas fazem isso, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre. Ele está falando isso, irmãos, principalmente para uma nação que estava sendo reconstruída. Lembra-se como esse salmo foi importante para aqueles que voltaram do cativeiro babilônico? Num primeiro momento, apenas 50.000 judeus se propuseram a isso. E como acontece, como fazer isso? Como reconstruir a nação a partir de tão pouca gente? Fique tranquilo, Deus vai dar filhos. Vocês vão se multiplicar e vocês voltarão a ser uma grande nação. Então a ideia aqui é justamente essa. É a ideia de fecundidade. É como para a igreja, irmãos. Durante tanto tempo, Jesus esteve apenas com 12 homens. E um deles, inclusive, era traidor. Mas bastou apenas um sermão de Pedro para serem acrescidos 3.000 pessoas para a igreja. E aí depois Pedro prega mais um sermão e aí o número já vai para 5.000. Aí não tem mais como contar. Assim é, ainda hoje. Tantos cristãos vão nascer e vão ser salvos, porque Deus tem um povo que Ele chama de seu. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o seu galardão. Olha que coisa maravilhosa. Se você tem um filho na fé, cuide dele, ele é o seu galardão. Que coisa linda, irmãos. É a carta que João escreve. Fiquei feliz em saber que os teus filhos andam na verdade. Senhora eleita. E é uma discussão de que quem é aquela senhora, que seria uma mulher específica. Irmãos, ali é a igreja. João está escrevendo uma igreja local. E ele está dizendo, eu fico feliz em saber que os crentes daí, eles andam na verdade. E quantas vezes aquele que já era o senhor de idade chamava os crentes de filhinhos. Meus filhinhos, não pequem. Mas se pecarem, lembre que você e eu temos um advogado, Jesus Cristo justo. Meus filhinhos, essa é a ideia. Tenha filhos na fé. Invista o seu tempo, cuide deles. Vai valer a pena. Quanto você acha de tempo, de dedicação Paulo não investiu na vida de Timóteo, de Tito e de tantos outros? E geraram outros filhos na fé. E ele vai dizer inclusive que essa é a metodologia para Timóteo. Timóteo, encontra outros homens fiéis e ensina a verdade para eles, porque eles vão passar isso adiante, Timóteo, como eu passei para você. A gente fala de fecundidade, irmãos, mas é importante a gente se lembrar que uma das fecundidades mais esquecidas na nossa geração é a fecundidade espiritual. Não sei se vocês, aqui nós temos três senhoras, perdão. E vocês quando eram pequenos brincaram de boneca? Né? E todas as três aqui têm filhos, amém? Já tiveram filhos. Aquela bonequinha que você brincava igual ao seu filho? Não. As pessoas estão tratando as outras pessoas como bonequinhos. Sabe qual é a diferença de um bonequinho? É que você brinca e quando você enjoa de brincar, você joga num canto qualquer. Você pode fazer isso com o filho? Não. Mas a gente vê muitas vezes na igreja as pessoas tratando os outros como bonequinhos. Eu evangelizo você, eu dou um apoio para você, mas se eu enjoar de você, viu? É outra pessoa que vai cuidar. Vou trocar você no primeiro sebo que tiver, no primeiro, qual é o nome? Que vende coisa velha, né? No primeiro bazar que tiver, eu vou trocar você. Irmãos, cuidado.
gente tem que aprender a cuidar uns dos outros. O irmão José falou tanto do amor. Isso é amor. Cuidar uns dos outros. A coisa mais difícil de ser cuidada é a alma do ser humano. Por isso que só é capaz de cuidar da alma do ser humano aquele que já teve a sua própria alma vivificada pelo Espírito Santo. Quem não foi vivificado pelo Espírito Santo jamais entenderá a seriedade, o privilégio, a responsabilidade, mas ao mesmo tempo a alegria de ter um filho na fé e de vê-lo crescer e de vê-lo frutificar. Invista em filhos na fé. Invista o seu tempo em evangelismo. Cuide de pessoas. Continue a mandar versículos bíblicos, por mais que as pessoas não respondam, ou por mais que as pessoas no primeiro momento não deem uma resposta que você esperava, mas se essas pessoas têm se colocado como receptíveis ao verdadeiro evangelho, continue investindo, não pare. Uns plantam, outros regam, e quem dá o crescimento é o Senhor. Hoje eu fui caminhar com as minhas filhas em uma praça perto da nossa casa. O nome dessa praça é referência a uma qualidade de árvores que tem naquele lugar. É Alameda, é Praça dos Eucaliptos. Não sei se vocês já viram uma árvore de eucalipto. Que tem um cheiro assim, parece hortelã, né? Um cheiro assim meio forte. Uma árvore bem grande assim. Uma árvore daquela demora anos para crescer, chegar até aquele tamanho. Então, alguém plantou, de repente outro regou, e só outros é que verão o resultado daquilo. A gente não sabe dizer quanto tempo, qual o intervalo de tempo daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos à noite e da morte de Jesus quando Nicodemos vai pedir o corpo. Aí eu não sei dizer se foi no início do ministério que Jesus começou, se foi no meio. Eu sei que aquela semente que Jesus plantou em Nicodemos deu fruto. Então a gente tem que ter paciência para alcançar a promessa. Como flechas na mão de um guerreiro. Olha que coisa. O que é uma flecha? É uma ferramenta usada na batalha. E a diferença da flecha para a espada qual é? É que a flecha atinge um alvo a longa distância. Enquanto que para você lutar com alguém naquela época de espada, você precisava estar o quê? Próximo da pessoa. A flecha fazia com que você pudesse atingir o seu alvo a uma distância. E diz que os filhos, eles são isso. Eles vão alcançar lugares que você muitas vezes não alcançou. Jesus disse isso a respeito dos seus discípulos. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, a Grécia naquela época era o berço da cultura mundial. E as pessoas queriam entender um pouco dos ensinos de Jesus na Grécia. O nome de Jesus já havia se tornado famoso já na Grécia. E alguns gregos chegam e dizem: Jesus, a gente quer levar o Senhor para a Grécia, a gente quer que o Senhor pregue também lá. Jesus disse: a semente não vai morrer fora. Mas depois que a semente morrer, ela vai dar fruto. Eu não vou pregar na Grécia, mas Paulo vai. Olha. Então a ideia é essa. Muitas vezes eu fico imaginando, irmãos, a alegria de um homem que a gente nunca saberá o nome. Pelo menos eu nunca ouvi falar do nome desse pastor em nenhum dos livros que eu estudei. Olha que eu já procurei. Talvez o irmão José até saiba, né? O pastor que evangelizou Spurgeon naquela noite fatídica, em que houve a conversão daquele menino, adolescente, adulto, de 16 anos, mas que já buscava o Senhor desde a sua infância, com menos de 10 anos. Ele nem era o pastor. Ele era o sapateiro que estava pregando. Porque estava uma neve e o pastor não chegou, exatamente. Mas foi o pastor no sentido daquele que estava pregando, né, naquela noite. Mas é isso mesmo, filho, não era o pastor daquela congregação local. E aí, Spurgeon, que já conhecia o Senhor, filho, ele foi criado pelo seu pastor, pelo seu avô que era pastor. Eu acho que com a idade de 10 anos ele já tinha lido Peregrino e tantos outros livros assim, cristãos assim, famosos.
mas ele sentia angústia na sua alma, ele se sentia afastado de Deus, em estado de condenação, e ele buscava de igreja em igreja, ouvir uma mensagem que lhe confortasse, que lhe trouxesse para Cristo, e foi naquela noite em que ele ouviu uma palavra, como disse o irmão José, de uma pessoa que nem era o pastor da igreja, mas foi um homem separado por Deus para pregar para ele, uma igreja que estava vazia, com um pouco mais do que as pessoas que tem aqui. Hoje a gente tem 3, 6, 9 pessoas, comigo 10. Naquele dia talvez tinha um pouco mais que isso, 14, 15 pessoas. Ele ouviu aquela pregação e ele saiu de lá regenerado. Um ano depois ele já era pastor, 2 anos depois ele já era pastor de uma grande igreja, do ponto de vista numérico. As coisas aconteceram muito rápido, e aí você fica se lembrando, meu Deus, ele deve ter ouvido pregações de tantos outros homens, mas aquela pregação, naquele dia, mudou a vida dele. Quem foi essa pessoa? Eu não sei, mas foi uma espécie de pai espiritual para ele, tenho certeza disso. Ele nunca esqueceu daquela pregação. Você percebe isso nos sermões dele, em tantas vezes que ele lembra disso, como aquela pregação foi importante para ele. Quem foi que evangelizou? Às vezes a gente não sabe. Tantos pastores, né, que muitas vezes se tornaram pessoas conhecidas, tiveram como pais na fé pessoas totalmente desconhecidas. Então, essa é a ideia de flecha. Talvez você não atinja aquele lugar, mas outras pessoas vão atingir. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. A ideia é: tenha filhos. Tenha filhos enquanto você for jovem. Você já viu aquela questão? Olha, parece que esse salmo foi escrito para a gente hoje, né? Você vai se casar, e eu conheço pessoas assim que não se casam. Elas demoram de 5 a 10 anos para casar, porque elas noivam. Aí elas esperam se formar na faculdade, comprar uma casa, mobiliar a casa, para depois casar. Isso demora entre 5 e 10 anos. Cristãos fazendo isso, que coisa louca. E aí você vai lá e se casou. E aí você diz, vai ter filho agora? Não, agora eu vou aproveitar o casamento, né? A gente vai juntar dinheiro, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vou me aperfeiçoar, vou fazer... Aí quando é que vai ter filho? Quando a gente estiver mais velho. Você já viu hoje em dia como pessoas com 40, 50 anos estão tendo filhos? Muitas vezes. Porque não tiveram mais novos. Porque não era prioridade para eles ter filho. Eles queriam antes atingir os seus objetivos, né? Realizar pessoalmente, para depois ter um filho como se fosse assim a cereja do bolo. Que coisa triste, né? Do que tornou a nossa sociedade, no que se tornou a nossa sociedade. Isso na verdade é só um reflexo do egoísmo que reina. Então aqui, versículo 5: feliz o homem que enche deles a aljava. Aljava, irmãos, é aquela sacolinha que aquele que atira a flecha, guarda a flecha. Às vezes ele usa aqui na cintura, né? Dependendo da cultura, né? Existem pessoas que guardavam a aljava aqui, outras guardavam a aljava na cintura, mas a ideia é o lugar onde você coloca as flechas, e diz: feliz é aquele que enche a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A quantidade de filhos. A porta, irmãos, de uma cidade era onde as causas eram julgadas. Era na porta da cidade. A porta da cidade era uma espécie de fórum, onde as pessoas julgavam as causas. Aconteceu um problema, e a pessoa vai lá e vai com toda a sua família. Rapaz, olha a família dessa pessoa. Então, é assim que a gente tem que ver, irmãos. Eu quero terminar aqui lembrando mais uma vez para nós. Nós temos, ou pelo menos nós devemos ter, uma nova vida, se de fato somos uma nova criatura. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nessa noite com os meus irmãos, ouvindo, aprendendo, Senhor, de Ti, que é manso e humilde de coração, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai,
a entrarmos cada vez mais nessa atmosfera espiritual, aonde são as coisas do alto que importam e não as daqui de baixo. Ajuda-nos a entender que quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos sempre protegidos pela sombra do Onipotente. Não nos deixa, Senhor, termos a nossa fé enfraquecida em virtude dos ventos que sopram contrário, mas nos ajuda, Senhor, cada vez mais a termos a nossa fé fortalecida diante das constantes provações que o Senhor nos ajuda a superar. Ajuda-nos mais ainda, Senhor, a aprender a viver contente em toda e qualquer situação, a começar de mim, Senhor. Que o nosso contentamento, que a nossa alegria esteja no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, que assim seja, Senhor, nas nossas vidas. Oramos mais uma vez nessa noite pela vida do pequeno Dylan, dos seus pais, César e Lani. Oramos pela vida da irmã Osana, mas em especial nessa noite eu quero orar pela vida da minha esposa, Senhor. Abençoa a minha esposa, Senhor. Abençoa, Senhor. Ela que está doente, ela tem passado por inúmeros problemas. Que o Senhor seja com ela, ó Pai. O Senhor sabe que nós somos uma só carne, que aquilo que ela sente eu sinto, que aquilo que eu sinto ela sente. Ajuda o nosso casamento, Pai. Ajuda, Senhor, o nosso lar, nossas pequenas filhas, que já têm crescido, Senhor, no Teu caminho, para nossa alegria, flechas que o Senhor colocou na nossa aljava. Ajuda, Senhor, a nossa pequena congregação a dar frutos. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor, a sermos Teus mensageiros. Que mais ainda, Senhor, a mensagem não esteja somente nos nossos lábios, mas que a mensagem esteja em nós. Aonde nós venhamos a estar, que a Sua luz esteja. Que o sal salve, que a Tua presença, Senhor Jesus, e o Teu aroma seja sentido em qualquer ambiente que o Filho Teu está. Que assim seja, Senhor. Abençoa a vida, Senhor, dos meus irmãos que moram aqui em Cosme de Farias. Tantas as dificuldades, Senhor, que eles estão enfrentando nesse local, principalmente nessa época, Senhor, tão adversa da pandemia, mas que eles possam encontrar refúgio, confiança e esperança em Ti, Senhor. Eu oro também pela vida de Caio, Senhor, que se batizou recentemente. Ó Deus, que já passou por uma enfermidade, o chikungunya, que o deixou de cama, Senhor, na semana passada, mas ele vem se restabelecendo com o Teu auxílio, com a Tua ajuda. Que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, fazê-lo crescer e frutificar, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a sairmos daqui, Senhor, dessa reunião, cada vez mais perto de Ti, cheios do Teu Santo Espírito, Senhor, e habitando em nós a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e não se esqueça de dizer: o Senhor está no controle. Amém? Amém. Glória a Deus.